Doutor Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o convite a princípio, né, o meu convite para participar dessa live. Doutor Fábio, que é um grande especialista na área de ferrovias e também, a partir de muitos bate-papos, um grande apoiador da pós-graduação em Direito dos Transportes da EMLO, principalmente no módulo de Direito Ferroviário. Trocamos muitas informações, ouvi muitas lições do Dr. Fábio, e até já fazendo aqui, aproveitando o início da live, o Dr. Luiz Henrique, nosso ex-presidente da Comissão de Marítimo da OAB São Paulo, muito obrigada pela presença, grande advogado maritimista. Doutora Lelaine, colega lá de Santa Catarina também, especialista na área da pesca. E o Dr. Fábio, ele acabou aceitando o convite para a gente trabalhar uma temática muito importante para o nosso país como um todo, que é o modal ferroviário, um modal que muitos não conhecem o regime jurídico, né, Dr. Fábio? E, por favor, eu peço que faça suas apresentações para que a gente possa começar a live com alguns questionamentos e que a gente possa trabalhar os tópicos aqui que separamos, que são muitos. Vamos ver se a gente consegue trabalhar nessa live toda. Legal. Obrigado, Maria Cristina, obrigado a EMLO pelo convite. Bastante honrado de estar essa noite aqui dividindo um pouco com vocês as nossas inquietações, mas ao mesmo tempo as nossas perspectivas e a nossa confiança de que o setor ferroviário ele tende muito ainda a crescer no nosso país, a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, né? A minha história profissional se entrelaça um pouco então com a história do direito ferroviário, né? Eu sou servidor de carreira da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tive a oportunidade de trabalhar em muitos processos associados aqui à parte de ferrovias, né? Tive a alegria também de discutir alguns regulamentos importantíssimos para esse setor ali, como quando a gente discutiu o regulamento de defesa dos usuários de ferrovias, né? Eu fui um dos autores daquela resolução, metas por trecho e várias outras que a gente teve a oportunidade de discutir lá. Hoje, atualmente, eu ocupo uma posição aqui dentro do Ministério da Infra, né? Eu sou responsável por conduzir os processos de parcerias dentro do Ministério, então, meu departamento aqui com a minha equipe é responsável hoje por cuidar dos processos de concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, de maneira que a gente acaba aprendendo, né, entre um setor e outro, e com isso tentando desenvolver mais e melhor cada um dos contratos, né? Então, espero contribuir um pouco hoje com a nossa experiência e com o que a gente foi aprendendo junto aí ao longo desse tempo aí em transportes, especialmente ferroviários. Não, vai nos brindar com seus conhecimentos, né? Eu acho que é importante a gente fazer digamos assim, o transporte ferroviário, ele sofreu altos e baixos. Na realidade, ele teve um início muito bonito, né, doutor Fábio? Na época do Império, o Barão de Mauá trouxe aí todos os seus sonhos. A primeira ferrovia, na realidade, o conceito de transporte intermodal em 1835 ali, a gente já tinha esse conceito trazido pelo Barão de Mauá. E de fato, ele foi um visionário, porque ele investiu do bolso dele toda uma infraestrutura para construir a primeira ferrovia do Brasil, interligando a região de Petrópolis, onde ele tinha fazenda, até o antigo Porto de Mauá, ali na Baía de Guanabara, e acabou sendo aí o grande precursor das ferrovias no Brasil, e a partir daí, quando nem se falava ainda em parceria público-privada, né, quando nem se falava no que a gente chamava de sistema de juros. E a partir daí o transporte ferroviário ele acabou tendo uma fase áurea, né, uma fase de muitos investimentos, até a vinda da Primeira República. Né? Não sei se você quer fazer algumas considerações em relação a isso. Legal, né, porque aí depois a gente enfrentou. Por favor. É bem verdade. Eu acho que quando você começa essa fala, você usa uma expressão bastante adequada mesmo, né? Acho que o transporte ferroviário
ele viveu, né, altos e baixos, e isso define realmente muito bem. Historicamente, quando o pessoal vai falar, né, das fases do transporte ferroviário, historicamente, a doutrina fala em 6 fases, né? A gente teve 6 fases muito claras e até me atrevo a dizer que a gente está começando a viver uma 7ª fase, né? A doutrina ainda não tem falado disso, mas é isso mesmo, né? E isso não é muito típico do Brasil. Eu vou falar rapidamente um pouquinho dessas fases, até para a gente não ser muito teórico nessa parte, mas é sempre importante para compreender um instituto, entender um pouquinho da história dele, né? E um pouco dessa história se reflete até hoje no setor e como as pessoas encaram o transporte ferroviário. Não por acaso ele desperta paixões, né? As pessoas que mexem com ferrovia são completamente apaixonadas. Eu sou uma apaixonada, Gostam né? muito, né? Assim, a gente teve, né, ao longo da vida alguns contatos interessantes, inclusive de pessoas que tiveram avós, bisavós ferroviários, e até hoje, né, apesar de não trabalhar em transporte, guardam uma tradição e um carinho muito grande com isso, então é muito interessante. Mas falando um pouco então dessas fases, né, a primeira fase mesmo, né, remete à época da regência ainda, do segundo reinado, ali em torno de 1835, ele é datado entre 1835 e 1873, que é quando a gente começa a ter a implantação das ferrovias no Brasil, quando as ferrovias começam a chegar ao Brasil. E é também, né, quando a gente tem um primeiro marco legal ferroviário, ainda um decreto, né, Exato. um decreto número 100, lá de 1835, que dava, né, de sair do direito de construir e explorar as ferrovias, né? E é interessante até que se diga que desde essa época já havia um conceito de exclusividade, né, que até hoje é algo bastante controverso, bastante discutido, mas a título de conhecimento, essas primeiras ferrovias que eram construídas nessa época elas eram otorgadas com o direito de quem as construísse e pudesse explorar por um período exclusivo, né, apenas aquele que construísse poderia então ter ali o material rodante passando, a composição, os trens, por até 40 anos. Né? Então, era uma espécie de conceito de payback, né, hoje a gente chama assim, mas que já se tinha lá Exato. atrás. Né? Então, ela nasce com a iniciativa privada. Isso é muito típico desse setor. Né? É importante dizer que o desenvolvimento, a criação de ferrovias sempre esteve muito casado também com o próprio desenvolvimento econômico do país. Isso é uma característica importantíssima das ferrovias, que elas são indutoras de desenvolvimento, né? E você se referia a Barão de Mauá, que para nós aqui, né, na área de transportes, né, assim, um marco para todos nós, né? Eu tive a alegria de ouvir que, né, o Mário Povia, nosso colega da ANTAC aí, né, foi diretor e alguém Está que a gente tem presente, muito um grande apreço, abraço. teve com a gente também, é uma das pessoas que foi inclusive agraciada lá também pelo Ministério com uma medalha chamada Barão de Mauá, é a mais alta comenda que a gente tem no Ministério, então Mauá realmente é um inspirador para a gente em todo esse aspecto. Mas aí falando um pouco mais da história, né, essa seria a primeira fase, numa segunda fase você tem uma expansão acelerada das ferrovias no país. Essa fase ela dura entre 1873 até aproximadamente 1889, né? E, mais uma vez, feita pela iniciativa privada. É interessante aqui que o Estado começa a fomentar o desenvolvimento ferroviário e garante retorno, um percentual de retorno, uma lucratividade nessas operações que variavam aí entre 4% e 7%. E o que se tem de história nisso aí, né, e aí comprova um pouco do que eu falava de como a ferrovia induz o desenvolvimento, é que ela é responsável por crescimentos enormes do PIB nesse período do Brasil, né, ali falando em segundo reinado. Já no terceiro reinado, quando a gente tem a República Velha, né, é importante que, pela primeira vez, você tem as ferrovias tendo um status de matéria constitucional. Então, a Constituição de 1891 traz, né, as ferrovias como uma competência do governo federal e garante ali também a importância da expansão da malha sob a responsabilidade do Estado, né? A partir daí, né, fica muito claro também, muito definido, de que as ferrovias no Brasil ganham uma conotação de caráter agroexportador, né? As ferrovias daí para frente acabam tendo esse viés que até hoje a gente carrega bastante como corredores de exportação. E é importante dizer que também essa fase aí ela vai gerar também o declínio, de repente, né, vertiginoso das ferrovias, porque a gente está falando ali no final, no início dos anos 30, né, e todos nós lembramos da crise de 29, a crise de 29, para além do café, impacta demais o setor ferroviário
brasileiro, para que se tenha uma ideia nesse período, né, pagamento de juros e o déficit que as ferrovias causaram no orçamento federal chegou a consumir 1/3 do orçamento da União, na época, só pagando, né, os juros que eram devidos, então, para as concessionárias. De maneira que não há outra medida que não o Estado assumir. Então, ocorre a estatização, há uma encampação das ferrovias. Na verdade, o Estado acaba encampando e vira uma atividade 100% estatal. E veja que, desde aquela época, o Brasil, e até hoje, né, o Brasil continua, ele estava ali começando com uma potência agro e a ferrovia intimamente ligada ao agro. Mas também ao transporte de passageiros. E hoje, o transporte de passageiros por ferrovia, infelizmente, né, não sei se a modelagem, acho que isso a gente vai chegar lá nessa live, né? Vamos chegar lá. Mas acho que o transporte de passageiros, ele acaba sofrendo bastante aí com toda essa crise e essa estatização. Eu só vou parar aqui rapidinho para mandar um abraço para a doutora Lelaine, que ela está agradecendo e parabenizando pela live. Mais uma vez, doutora Lelaine, muito grata, nossa colega de Santa Catarina. Vi aqui a doutora Luciana Pacheco de Castro, também colega maritimista, muito obrigada. Todos que estão entrando e estão aqui desfrutando a live conosco, muito grata. Dr. Max Meneghini também está aqui conosco. E, por favor, desculpa ter às vezes a gente tem que fazer umas pausas para fazer uns agradecimentos. É verdade, é verdade. Então, assim, eu falava dessa oscilação. É bom que a gente fez a pausa exatamente na metade do caminho do que acontece aqui nesse histórico de ferrovias, né? E até então a gente estava falando do movimento muito grande das empresas desenvolvendo, até que vem essa crise e o Estado precisa tomar conta. Isso também é importante que se diga que não é algo típico só do Brasil, né? Esse movimento de exploração acontecendo pela iniciativa privada, movimentos de estatização e desestatização, são quase que cíclicos aqui na história mundial das ferrovias. Com isso, então, né, com esse processo de estatização, a gente chega à chamada quarta fase das ferrovias, né, que vai ali de 30 a 60 aproximadamente na era Vargas, onde você tem, por um lado, um crescimento econômico muito grande, né, da ordem de 5% ao ano, né, e muito impulsionado também pelo agro naquela época, né, e pela lógica do governo Vargas, mas, por outro lado, também uma instabilidade institucional muito grande. Não por acaso, essa época a gente teve 3 constituições, né, então isso também se reflete nesse processo. Mas todo esse mecanismo de estatização que a gente falava, que começa ali com a crise de 29, acaba culminando com esse momento da criação da RFFSA, né, a Rede Ferroviária Federal, a empresa brasileira estatal que é cuidar das ferrovias, né? E daí a gente vem para a quinta fase. Até vou abrir um parênteses aqui, né? Tem a RFFSA, que ela toma conta de toda a malha ferroviária brasileira, e em paralelo a criação da antiga FEPASA, que era justamente a empresa pública, que é até algo interessante, né? Porque o país inteiro ficou com a RFFSA e só São Paulo ficou com a FEPASA. É verdade, é verdade. Mas seguindo a mesma linha, né, de estatização dessas atividades, né, seja no âmbito federal com a rede, né, seja no âmbito estadual, que aí no caso de São Paulo tinha uma malha já bastante grande, já bastante intensiva e que também é estatizada, né, aí para o estado de São Paulo. A quinta e penúltima fase já, né, que a gente tem nessa história das ferrovias é a fase dos governos militares, né, onde você tem ali em torno de 60 e também atravessa a crise de 80, né, a década de 80, chega no final dos anos 90, onde as ferrovias ganham uma conotação um pouco diferente, né, além de ser um instrumento para o desenvolvimento, né, que se pensar em estratégia de defesa nacional, né, e nessa época que também começa o abandono de trechos econômicos. É importante dizer que o Brasil já teve uma malha ferroviária muito grande, né? Comparável, inclusive, lá na época do auge das ferrovias, aos Estados Unidos, né? Em termos de quilometragem por território, né? Mas o fato que ganha-se uma nova conotação de exportação e de exploração de atividades que tinham um caráter um pouco mais econômico, e muitos desses trechos vão sendo abandonados e até hoje muitos deles se encontram, né? E com isso a gente chega no que a gente chama hoje de sexta fase, né, que é a fase onde você tem, mais uma vez, um movimento de saída do poder público dessa atividade
e transferência para a iniciativa privada, nós temos aí o processo de desestatização da rede ferroviária e concessão, né, de trechos ferroviários, quer, né, a malha como um todo, ou então, né, como um ativo componente de um negócio maior, que são o caso daquelas ferrovias que a gente tem de Carajás e Vitória Minas, né, como parte dos negócios da própria Vale, né. Eu ouso dizer, isso que que talvez a gente entre numa nova fase agora de ferrovias, que o que a gente vive agora, a gente daqui a pouco comenta um pouco mais, esse processo de renovação de concessões, de novas concessões, inauguram um novo processo de como entender a lógica desses contratos de concessão. Na realidade, os contratos, pela análise que a gente faz da legislação e de como que acontece na prática, fica visível que os contratos eles vão ter que se adaptar, e a modelagem ela vai ter que evoluir para que o transporte avance, né? Eu só vou fazer aqui um breve parênteses, primeiro para agradecer a presença de novos colegas que entraram aqui, o professor Marcelo Mata, diretor da Emilaw Academy, alunos, ex-alunos, doutora Mônica, também professora da Emilaw Academy, e dentro de toda essa situação que vai desde o início até o movimento de estatização, até a desestatização com o movimento chamado de privatização, que não é uma privatização, já que o Estado, constitucionalmente falando, o Estado ele detém o poder sobre as ferrovias, e ele através dos contratos ele intervém na economia, então não é uma privatização, porque o Estado continua controlando a atividade privada, então não é uma privatização 100%, mas é interessante falar que veja que no Brasil a malha ferroviária, pegando alguns países aqui do G10, do G20, a doutora Giovana Mesquita, professora também da Emilaw, está aqui conosco, um grande abraço. A Rússia tem 81% de malha ferroviária, Canadá tem 46%, a Austrália 43%, Estados Unidos 43%, China 37% de malha ferroviária e o Brasil tem 15%. Importante que se diga isso. E assim, se a gente for usar até um pouco mais, né, além da malha existente, né, que a gente tem uma malha existente de aproximadamente 29 mil quilômetros, a malha operacional, ou seja, onde trens trafegam, hoje ela ainda é mais reduzida, tem quase 10 mil quilômetros a menos que isso. Então, em termos de malha operacional, a gente tem algo ali em torno de 20 mil quilômetros. Só um ponto que eu acho que vale a pena, né, como a Emilaw é uma academia também, e é legal que se diga isso, né, esses fenômenos de desestatização, privatização, concessão, muitas vezes as pessoas confundem um pouco os institutos. Sim. Você foi absolutamente clara na forma que você colocou, mas eu aproveito a oportunidade até para explicar um pouquinho o que acontece aqui em concessão, né? Desestatização é um gênero que comporta algumas espécies. Exato. Desestatização tem a ver com diminuição do tamanho do Estado, né? E o Estado diminui de várias maneiras. Por vezes o Estado aliena definitivamente, vende, né, os seus bens, Sim. os seus serviços, suas atividades, e quando essa venda é feita de maneira definitiva, né, você tem o que a gente chama de privatização, por exemplo, é o caso lá da Vale do Rio Doce que a gente comentava. Existem outros Sim. mecanismos em que o Estado ele transfere para a iniciativa privada a exploração de um serviço, a exploração de algum ativo, algum empreendimento, e continua sendo proprietário daquilo, e permite que o valor que se ganha, né, com aquele serviço, com a prestação daquela atividade, vá para o parceiro privado. A isso a gente chama de concessão. E é importante, então, que se diga que no Brasil, quando a gente fala em ferrovias, nós estamos falando em concessões. Portanto, todos Exato. Esses ativos continuam pertencendo ao patrimônio do Estado, né, estão sendo explorados pela iniciativa privada, mas pertencem ao Estado e o Estado hão de retornar, né? A não ser, a gente também deve discutir isso um pouquinho mais para frente, em outro instituto também de desestatização que é chamado autorização. Depois a gente comenta dele. Não, é interessante porque já teve uma pergunta de uma colega, né, a doutora Lelaine, se a privatização é a solução para a malha ferroviária. A mãe da doutora Eliane acabou de entrar aqui também, seja muito bem-vinda, doutora Janete. E na realidade não é bem a privatização, eu acho que talvez a modelagem de concessão, né, doutor Fábio, talvez a modelagem de concessão ela precisa ser realmente reavaliada para que a gente possa ter maiores investimentos, e mais do que isso, segurança jurídica entre os três poderes. Eu creio que isso talvez seja um grande obstáculo, mas desde já eu gostaria muito de parabenizar o Ministério da Infraestrutura
O ministro Tarcísio está fazendo um trabalho incrível, pelo menos para quem está no setor de infra e trabalha na área, principalmente com questões relacionadas aos modais. Eu acho que ele está dando um carinho muito grande para os modais, e o ferroviário está nessa agenda dele, né? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Bem, que hoje a gente vive um momento muito legal dentro do Ministério, né? Eu posso falar isso estando presente, né? De pessoas que são absolutamente apaixonadas pelo que fazem, dedicadas ao extremo, né? E eu devo até que testemunhar que mesmo nessa fase, né? Que estamos aqui todos, né? Vivendo tempos diferentes e um tanto quanto até difíceis, né? Minha equipe inteira praticamente está em home office, mas a produtividade do Ministério está absurda, como nunca teve, né? Projetos de ferrovias, inclusive, que a gente está colocando agora em discussão, estão andando numa velocidade que talvez se a gente estivesse no Ministério, né, fisicamente não fosse tão grande. Então, registro aqui meu agradecimento também a toda a equipe do Ministério. Mas isso que você falava, né, Maria Cristina, acho que é importante que se diga que tem 3 valores fundamentais que a gente trabalha aqui quando vai falar de uma carteira de concessões, dessas parcerias que a gente precisa fazer com a iniciativa privada. São estabilidade, você precisa ter um marco legal de que as coisas funcionem, são respeitadas, previsibilidade, que é o que você diga que vai fazer, aconteça de fato, né? O investidor é movido por previsibilidade, e segurança jurídica. Né? Segurança jurídica, então, é um valor incrível. Assim, a gente tem a oportunidade de ter acompanhado o ministro Tarcísio em algumas viagens dessas que a gente ia falar do portfólio para investidores internacionais pelo mundo, e sempre é um dos valores mais buscados, né? E aí, assim, a gente tem uma crítica muito grande com o Brasil, a gente, né, brasileiro, costuma reclamar muito do nosso país, mas o fato é que os contratos no Brasil, eles são respeitados, né? A gente tem uma tradição de cumprimento dos contratos, né? Esse caso específico de ferrovia, é importante que se diga também que você veja que nós temos contratos que foram, né, de concessão de serviço público, transferidos à iniciativa privada esses ativos, muito antes até da criação de uma agência reguladora, né? Você tem contratos da década de 90, que é quando você faz a transferência desses ativos para a iniciativa privada, e a agência reguladora sendo criada em 2001, começando a funcionar em 2002. Então, essa reguladora ela já vem com um contrato que tinha 10 anos. É um problema, pensado, né? É um problema de planejamento. Sem lógica de regulação, mesmo, né? E com uma tentação muito grande de saber que alguns desses contratos não eram bons, precisavam ser modificados porque foram realizados no momento em que o Estado só queria se desonerar, né, de um serviço, de um custo, né, que era a manutenção das ferrovias, e que alguém pudesse assumir esse custo, mas sem o conceito de regulação que vem depois. Mas a gente, né, como regulador, nessa época, cedeu à tentação também de não alterar de maneira abrupta esses contratos em nome da segurança jurídica e do respeito, né, do rule of the law, que precisa imperar quando você faz contratos dessa natureza com a iniciativa privada. Esse é um valor que a gente tem que perseguir sempre. Exato. Eu vou fazer uma observação aqui primeiro do nosso querido Mário Povia, diretor da ANTAC. Ele observa que das renovações das concessões das malhas ferroviárias está sendo alterada a regulação referente ao acesso de usuários terceiros. Se quiser comentar um pouco sobre isso, depois tem mais outras 2 perguntas aqui, tem bastante pergunta. Como eu disse, às vezes eu vou ter que interromper para a gente fazer essas perguntas. Depois o doutor Gerson acabou de perguntar uma aqui. Mas vamos falar do doutor Mário Povia, que eu acho que é interessante falar da questão do acesso de usuários terceiros. Só para quem está chegando agora, é importante dizer que a figura do concessionário é aquela empresa que ela detém, né, ela, através do contrato administrativo, através da concessão, ela obtém o direito de explorar a ferrovia. E é bom dizer também que a ferrovia não é só o transporte, é tudo, né, todos os ativos, a bitola, tudo isso, né, por favor, qualquer coisa me corrija, mas essa é a ideia. E o usuário é aquele terceiro realmente que vai embarcar a mercadoria. Ele tem a mercadoria dele, ele quer embarcar a mercadoria. Ele pode ser a pessoa física, ele pode ser uma empresa exportadora, ele pode ser um fabricante de insumo. E aí vai ter também a figura do intermediário, que é o OTM, o Operador de Transporte Multimodal. Tá? Então, o doutor Mário Povia falou, na realidade, uma pergunta, né? Se está sendo alterada a regulação referente ao acesso de usuários terceiros. Então, vamos lá, vamos partir para essa primeira. Ok. Bem, obrigado, Mário, pela pergunta. É importante a gente falar um pouco disso, sim, né? Falar um pouco sobre o acesso à malha tem a ver com uma outra discussão importante, que é
com relação ao modelo tem pergunta, reservatório. desculpa te interromper de novo, mas tem gente perguntando até o que é bitola, tá? Mas a gente vai falar depois o que é bitola. Deixa eu falar logo do que é bitola, que é uma informação importante, até tem um dado um pouco curioso a respeito disso, mas bitola é a distância entre os trilhos, né? Você tem praticamente hoje no Brasil dois tipos de bitola, né? A bitola larga e a bitola estreita, né? Ou também chamada de bitola métrica. Exato. Muita gente até pergunta, mas qual que é melhor? Existe uma bitola melhor do que a outra? Olha, são diferentes, né? E tem destinações um pouco diferentes. A bitola larga, ela tem uma vantagem de que ela permite maior velocidade e maior capacidade de carga, né? Então, ela é uma carga breakbook, né? Container duplo, né? Container duplo, carga minério de ferro, né? Então, quando você tem um peso maior, um volume maior, uma tonelagem maior, né? O TKU, que a gente chama, a ser transportado, a bitola larga, ela tem uma preferência natural. Bitola métrica, né? Muito embora, e aí ela é chamada métrica, porque ela tem a distância de 1 metro, né? A larga, geralmente, uma distância de 1,60 m entre os trilhos, ela comporta uma menor velocidade, um menor peso, mas, por outro lado, ela tem um menor custo de construção e ela tem uma maior adaptabilidade à topografia, né? Então, é importante que se diga isso. É até curioso, porque muita gente fica assustado no Brasil, mas fala, mas como que é isso? Então, tem duas bitolas diferentes e um trem não trafega na outra, geralmente, né? Então, quando você chega... esse é um dos problemas operacionais. Esse é um dos problemas operacionais que faz, né? Quando você chega numa ferrovia, o problema da integração. E a bitola é larga e ela passa para métrica, você tem que tirar e mudar o trem para ela seguir aquela viagem, né? Porque e o que dá um custo naturalmente muito maior, né? Custo para o frete, custo para o transporte. A gente fica achando também que isso é uma coisa só do Brasil, né? Que é absurdo. Como assim a gente tem duas bitolas? Mas é importante que se diga que os Estados Unidos chegou a ter 50 bitolas diferentes durante um período. Porque outra característica interessante aqui do mundo das ferrovias é que o próprio direito concorrencial nasce junto com as ferrovias também. E antigamente era por isso mesmo. As bitolas tinham tamanho diferente para evitar que um trem entrasse na malha de outro, né? Era ali, cada um tinha seu mercado, então as bitolas tinham um tamanho diferente em razão disso. Mas, né, ter sido esse comentário a respeito de bitola, das diferentes bitolas que a gente tem no Brasil, né, é importante dizer, aí aproveitando a pergunta que foi formulada, que discutir o acesso do transporte aos usuários é uma matéria importantíssima, tanto para o Ministério quanto para o regulador, né? Essa discussão ela remete até a uma outra discussão mais profunda que tem a ver com o modelo de exploração de ferrovias, né? Aí as pessoas que acompanham um pouco mais essa matéria entendem que existem dois modelos. Um modelo chamado vertical e um modelo chamado horizontal. Preciso falar um pouquinho disso para depois falar da questão, né, dos mecanismos de acesso à utilização da malha ferroviária. Qual que é a diferença? Sim, se a gente fosse pensar na prestação do serviço, ela teria dois grandes mundos. A prestação de um serviço de transporte ferroviário. Um diz respeito à gestão e à manutenção da via permanente, das ferrovias, né, ali, dos trilhos, né, e da capacidade que essas ferrovias têm de transportar, né, e do licenciamento que os trens poderem fazer. E outro tem a ver com a operação do trem, ou seja, quem coloca a locomotiva, os vagões, a composição e faz esse movimento ao longo da ferrovia, né? Então, dito isso, né, se a gente for dividir só nesses dois serviços, que são serviços principais, vê uma divisão entre dois modelos. Um modelo chamado modelo vertical, onde você tem apenas uma empresa, um gestor, uma empresa que é responsável, então, por explorar toda a infraestrutura, pela gestão do pavimento, né, pela gestão da malha ferroviária, da via permanente, como também pela operação dos trens. E você tem um outro modelo chamado de modelo horizontal, né, que muita gente também chama de Open Access, onde você divide essas atividades, né? Você tem uma pessoa que fica responsável, então, por ser o gestor da infraestrutura, cuida da infraestrutura e da capacidade. Você tem a figura do operador, aquele que coloca o trem, né, os seus vagões, a composição, para trafegar na infraestrutura, que são diferentes, né? Um só tem a responsabilidade de manter a via e, claro, aumentar o seu negócio, sempre oferecendo mais e mais malha, e o outro que tem a necessidade de incluir as suas composições e pagar um valor, como a gente paga uma espécie de pedágio, né, quando roda ali, comparando com o setor rodoviário, né, para que possa se utilizar
daquela via. Pois bem, essa discussão no Brasil, ela andou bastante, né? Durante um tempo a gente ficou até naquela ideia se a gente adotaria no Brasil o modelo vertical, o modelo do Open Access. Tivemos regulamentações, inclusive, no Brasil, de que evoluiria com o modelo Open Access, onde a Valec, né, uma estatal nossa, seria um responsável pela aquisição da capacidade e a venda da capacidade para que os operadores pudessem andar nas ferrovias. Pois bem, essa discussão durou algum tempo e até que a gente precisou enfrentar em definitivo para se cravar. Afinal, adotaremos no Brasil o modelo horizontal, o modelo vertical. É difícil dizer que existe um modelo melhor do que o outro, mas existem elementos que condicionam o sucesso de um modelo ou outro. Tá? A título de exemplo só, o modelo vertical ele é adotado em vários países, como por exemplo Estados Unidos, Alemanha, Itália, Suíça, né? E que tem malhas ferroviárias muito boas. O modelo horizontal, esse de Open Access, é adotado em outros países, como por exemplo a própria Inglaterra, a França, né? A Suécia, né? Então, assim, são modelos bons, mas eles são aplicáveis em determinadas condições. O que a gente fez a partir dali foi falar, olha, mas para o caso brasileiro, para a realidade brasileira, qual que é o melhor, a melhor modelagem para a gente pensar para esses contratos, inclusive para os novos que a gente vai fazer agora? O fato é que uma coisa acaba decidindo essa definição do modelo. No caso do modelo horizontal, né, não há tanta capacidade de investir do operador em malha ferroviária. Nos países que adotaram o modelo horizontal, é preciso que o Estado construa a ferrovia. Né? E a partir da construção da ferrovia ou da manutenção da ferrovia, que também tem lá os seus custos, ele possa negociar a execução dessa atividade. O que acontece no país é que, no nosso caso, nós temos um déficit de infraestrutura e uma incapacidade de recursos para desenvolver a malha. Então, muito embora e fora isso, uma insegurança jurídica muito grande, né? Fora isso, uma insegurança jurídica muito grande. Eu só vou parar aqui rapidamente para agradecer primeiro a presença do querido Maxwell Rodrigues, do programa Porto e Negócios, está aqui conosco. Só para constar que hoje, após as 22 horas, vai ter o sorteio de 10 canecas do programa. Eu, a doutora Eliane, estaremos no programa junto com a doutora Germaine Robinson. E também agradecer a presença da doutora Nájila Maluf, professora da Emiló. Doutor Mário Povia acabou de falar também, parabéns pela condução da live. O doutor professor Valente Celistre, da Federal do Rio Grande do Sul, está conosco aqui também. Muito obrigada pela presença. Estamos muito honrados aqui com a presença de todos. E, bom, vamos dar continuidade. Realmente, esses esclarecimentos sobre a modelagem escolhida pelo Brasil é muito importante. Mas eu estou com várias perguntas aqui. Eu vou constar. Primeiro a do doutor Mário, que perguntou justamente a questão do acesso ao usuário terceiro. Mas a gente já teve pergunta aqui sobre a PLS 261. Nós já tivemos aqui a questão a doutora Nájila, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pegar aqui novamente. Ela perguntou aqui sobre a concessão de Porto Nacional Estrela do Oeste, e aí também uma pergunta sobre a figura do ATM, essa talvez eu possa até responder, e também o Vicente Abate perguntou sobre a PLS 261 e quando será assinada a renovação da Rumo Malha Paulista. Doutora Nájila, a concessão de Porto Nacional Estrela do Oeste. Vamos por partes, como o Jack, né? Mas o doutor Mário perguntou sobre a questão do usuário terceiro. Vamos começar aqui a responder as perguntas. Tá. Então, assim, eu precisei fazer essa explicação sobre modelo vertical e horizontal para entender a modelagem que a gente adotou. Acaba adotando o modelo vertical, né? Justamente por causa da incapacidade de ter recursos para desenvolver mais malha. Então, o modelo vertical ele tem uma desvantagem, né? Ele teria, a rigor, uma restrição de utilização dessa malha, já que assim, você tem a mesma pessoa, a mesma empresa, né? Sendo dono da malha e sendo operador, ficaria um pouco mais difícil de que outros conseguissem adentrar aquela malha e ter direito ao transporte. Então, com isso, a gente consegue endereçar essa pergunta que o Mário nos trouxe, né? E como é que a gente vai fazer agora com relação a quem quiser adentrar a malha, né, nesse processo de renovação de ferrovia? Já existem 2 institutos, né, no país, que são o tráfego mútuo e o direito de passagem, que asseguram que uma concessionária possa adentrar na malha da outra.
Mas existe uma outra figura, uma terceira figura que, a bem da verdade, precisa ser um pouco revisitada e discutida, que é o operador ferroviário independente, né? O Regulamentado famoso pela off, NTT, né? exatamente, que permite, né, pelo menos a construção que existe, né, regulatória a respeito dele, é de que alguém interessado em ter o transporte em uma malha ferroviária, ainda que não seja o proprietário, ou seja, não precisa ser acionista daquela concessionária, pode, né, montar a sua composição, obter o processo de licenciamento dos trens e operar naquela malha. É preciso dizer que existe, e por isso essa resolução precisa ser revisitada, porque ela pensava num cenário de open access, né? Mas o fato é que hoje, né, quando a gente trava o modelo vertical como modelo brasileiro, não há problemas, eu imagino que isso pode ser uma discussão a ser endereçada com a NTT, da revisão dessa resolução, a resolução 4348 lá da NTT, para criar mecanismos de que você possa ter usuários acessando a malha, né? Claro que, por outro lado, quando o acesso à malha ferroviária, ele precisa de dois aspectos importantes, né? Um é uma densidade de carga. É importante que exista carga para a malha ferroviária, né? Você não pode, por exemplo, desocupar uma malha de minério para fazer um transporte esporádico de alguns bens, né? Aí realmente não tem racionalidade em lugar nenhum no mundo. E o outro é ter uma constância, né? É importante que esses contratos de ferrovias eles operam em sentido de que você precisa ter fretes garantidos, ou pelo menos, né, assegurados durante um período. Então, é importante que se diga isso, né? Há uma preocupação do governo também nesse sentido, e é possível que se revisite também essa discussão a respeito do operador ferroviário, mas entendendo que é um mecanismo adicional aí para garantir o acesso à malha. Vou pegar o seu gancho aqui e já vou também responder a pergunta da Fabi Mello, que já nos perguntou se o OTM é o próprio concessionário ou uma empresa à parte. Na realidade, ela pode ser os dois, né? O OTM ele pode ser os dois. Me corrija se eu estiver errada. O OTM pode se confundir na pessoa da concessionária, como, por exemplo, uma empresa que tem a própria ferrovia e também vai levar o seu próprio ativo para o porto. Ela pode ser, a própria concessionária pode ser o OTM, ou o OTM ele pode ser como se fosse a figura, para quem atua no direito marítimo e está mais familiarizado, do NVOCC, que seria o transportador sem vagão, ou o transportador sem navio. O OTM ele pode ser uma empresa intermediária que vai atuar, que também se encaixa na figura de usuário, né, ou justamente faz o intermédio entre a pessoa que vai embarcar a carga com toda a documentação, com toda a parte contratual, junto à concessionária. Né? E o OTM ele pode se confundir na própria concessionária. Veja se, né, se é isso mesmo. Tá correto, sim. Cristina, o OTM, na verdade, ele é um operador de vários tipos de transporte, né? Ele se credencia perante a NTT na figura, né, de alguém que pode exercer essas atividades. E só para fechar aquele ponto que a gente tratava, né, é importante dizer que agora no momento das renovações das concessões, né, há uma preocupação e um endereçamento melhor para aprimoramento dos processos de acesso aos usuários terceiros nas malhas, tá? Então, quando a gente discute um aditivo de prorrogação de prazo, a oportunidade também de que houvessem alguns incentivos a garantir de que esses serviços não fossem tão monopolizados assim que impedissem a entrada de um terceiro, tá bom? Então isso também foi endereçado. Essa é a crítica, essa talvez a crítica do modelo vertical também, a questão do monopólio, né? Talvez é uma das críticas que se faz a esse modelo. Mas muito grata pelas explicações, né? E entender que não é só o Brasil que adota esse tipo de modelo e que vários países que têm a malha ferroviária muito avançada adotam o modelo vertical. E outra coisa que é importante que a gente fixe, né, o entendimento, quando a gente está falando de ferrovia, a gente está falando de monopólio natural, né? Não existe uma ferrovia ao lado da outra, os custos de implantação não comportam. O monopólio, para quem estuda o direito concorrencial, ele não é um mal por si só, né? O monopólio ele é um mal quando é exercido o abuso do poder de mercado, né? Então, o que você precisa? Ainda que seja uma situação de monopólio, né, típica, que você tenha mecanismos regulatórios para permitir que não exista um abuso dessa posição dominante de quem é o detentor do ativo, né? Então, é como a gente encara essa matéria aí. Perfeito. Ótimo, porque é importante esclarecer, até porque nas aulas, né, eu acabo pontuando isso,
que existem os críticos e existem os que defendem o modelo vertical, assim como aqueles que defendem o modelo horizontal, o Open Access, né? Mas para o Brasil, de fato, justamente pela falta de recursos e a necessidade de investimentos, realmente, eu concordo plenamente que é um modelo que deveria ser utilizado. Tá? Muito grata mesmo. Agora, vamos partir, a gente ia partir para os próximos tópicos da Vamos live. lá. Na realidade, Como os a gente tópicos eles começa? estão se interligando. Eu vou aqui falar rapidamente duas pontuações, duas perguntas. Né? Uma eu acho que essas perguntas talvez a gente possa deixar um pouquinho para o final, mas aqui já foi respondida da Fabinello. Tem a da doutora Nájila, que como que ficaram as concessões de Porto Nacional e Estrela do Oeste, e quando será assinada a renovação da Rumo Malha Paulista. Tá legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então. São duas malhas diferentes, né? Vamos lá, são A duas gente está malhas falando da diferentes. Ferrovia Norte-Sul, né? Quando a gente fala ali Norte-Sul, Nacional Estrela sim. do Oeste, né? É um contrato que já foi, nós licitamos ano passado, né? Foi uma licitação que a gente comemorou muito aqui no âmbito do Ministério, porque, né, veja, a última licitação que havia acontecido no país foi na década de 90, né? Então, uma licitação importantíssima para a gente, que a gente ficou muito satisfeito com o resultado, inclusive, né? Uma outorga, né, enorme, né? Assim, um valor realmente muito, muito bom. E com todos, assim, tudo indica que nós teremos uma excelente operadora no serviço bem prestado. Então, sim, esse contrato ele já foi licitado, já foi assinado ano passado. Aí quem ganhou foi a empresa Rumo e ela está fazendo a construção, tá? Para tornar operacional todo esse trecho, tá bom? Com relação a Rumo Malha Paulista, que é uma pergunta que vem bastante, né? Esse processo de renovação está muito adiantado, né? Estamos no último passo, né? No último step. Qual que é o último step? Depois de muita discussão que a gente teve nessa construção para elaboração desse termo aditivo, o último passo seria apresentar ao Tribunal de Contas a minuta do termo aditivo, para que o Tribunal de Contas pudesse se manifestar a respeito do aditivo que está elaborado, né, à luz do acórdão que aprova a celebração do aditivo, e aí partir para a assinatura. Ocorre que no momento que ele foi apresentado ao tribunal, suscitou ainda alguns pontos da área técnica, todos eles absolutamente endereçados, encaminhados e já explicados, tá bom? É importante que se diga isso, né? Todas as dúvidas que o TCU trouxe, que a área técnica trouxe, nós tivemos muitas reuniões, e muito profundas as reuniões, apresentando, né, de todos os elementos apontados pelo acórdão, todas as determinações que o tribunal fez foram cumpridas pela NTT, foram muito bem endereçadas pela NTT, e a gente tem muita segurança de que temos um excelente aditivo a ser celebrado, né? Esse processo já saiu da área técnica, volta para o gabinete do ministro relator, estamos aí na iminência da aprovação. Uma vez aprovado, é marcar a data da assinatura. Perfeito. Bom, agora a pergunta que não quer calar, né, é a questão da PLS 261, também pergunta do Vicente Abate, como que tá, eu estou acompanhando, até por ser professora de Direito dos Transportes Ferroviários, eu venho acompanhando bastante a PLS 261, que é um sonho, né, o sonho de um verdadeiro marco regulatório para o transporte ferroviário no Brasil. É importante dizer que o transporte ferroviário no Brasil, o marco regulatório é uma coxa de retalhos, né, Fábio? Acho que a gente tem que dizer que o legislador ele precisa ainda se inteirar do que diz respeito ao transporte ferroviário e editar um marco regulatório que o setor precisa e que o setor é merecedor desse marco regulatório, né? É importante que se diga isso, assim, aqui a gente tem um aspecto interessante, né? Isso também não é privilégio, né, do setor de transporte ferroviário, né? A legislação administrativa brasileira, como a gente sabe, é uma legislação esparsa, né? Então, assim, é uma coisa muito louca. Você tem regras, né, de licitação numa lei que trata de microempresa, por exemplo. Então, a gente temos uma dificuldade muito grande, né, com relação a isso. Quando a gente fala em marco regulatório, né, um ponto importante aqui, eu vou falar daqui a pouquinho do PLS 261, e já digo de saída que o Ministério apoia essa iniciativa, acha ela importante, né? O Instituto da Autorização, sobretudo, é uma coisa que a gente encaminha como importante, mas mais lei a respeito de um setor não significa melhor funcionamento do setor.
Em setores regulados, às vezes, muito pelo contrário. Você ter muita legislação até atrapalha. Quando a gente está falando de contratos de concessão, é importante que a gente lembre que a gente está falando de contratos relacionais. São contratos de longa duração, contratos que duram 30 anos, nós temos contratos de 60 anos, contratos de 90 anos, né? Que também não é privilégio brasileiro, né? Os contratos pelo mundo têm essa duração mesmo. Você tem contrato na Espanha de 90 anos prorrogáveis por mais 90 anos, né? Então, é tempo de amortização de investimento mesmo. Então, há uma necessidade de celeridade para que você possa ter instrumentos regulatórios, muitas vezes contratuais, ou via regulação mesmo da agência reguladora, né, setorial, para dar a dinamicidade que o setor precisa. Né? A gente conhece o processo legislativo e sabe que o processo legislativo, por si só, ele é demorado. Né? É difícil que você, seguindo todas as etapas, né, de um processo que não esteja em regime de urgência ou algo assim, ou de algum clamor público, tenha uma aprovação rápida no Poder Legislativo. E é típico do Poder Legislativo porque há um processo de intenso debate lá. Né? Então, muitas vezes, contratos de concessão que dependem de respostas um pouco mais imediatas, é melhor que essas atribuições incumbam ao regulador do que ao legislador. É importante que o legislador traga um marco estável para aquele setor, né? Um marco confiável para aquele setor, regras que possam fazer com que os contratos funcionem bem e com que a regulação funcione bem. Então, mais lei não significa melhor regulação. Importante que a gente Exato, não, diga isso isso. também Né? A gente concordo. até, pela natureza relacional mesmo dos contratos, né? Você tem uma agência reguladora que deve funcionar em função disso. Né? Então, é bom que você tenha uma agência forte para regular bem, né? Mais do que tem muitas leis. Mas aí, só vou constar aqui, especificamente... vou constar, nós temos 9 minutos, mas isso não impede que nós possamos renovar a live, eu termino e nós podemos também abusar um pouquinho mais do tempo, até porque eu estou vendo que temos aí uma quantidade de espectadores que está gostando da live. A gente agradece bastante aos espectadores e colegas que estão participando. Acho que só tem mais uma pergunta aqui. As perguntas eu fico aguardando mais perguntas, quem quiser fazer considerações. E, por favor, eu acabei te cortando, vamos dar continuidade aqui ao seu raciocínio para poder engatar na questão. Falar a respeito do PLS 261. Né? O PLS 261 tem um aspecto importantíssimo para o Ministério, que é a criação do Instituto da Autorização. Né? Ele acaba tendo hoje, né, eu já nem sei mais qual é a redação final que tem do PLS, como ele ficou, mas o que nós mais defendemos, e para nós é mais importante, é a criação do Instituto da Autorização, que permite que o particular, ao seu risco integral, né, possa criar uma ferrovia ou um ramal ferroviário, explorar, né, com alguma exclusividade aquela atividade, porque o investimento é dele, e que aquele ativo pertença ao próprio investidor. Né? Não há, porque, dentro dessa lógica, uma necessidade de que o Estado seja dono da malha ferroviária. Mas em alguns pontos onde, né, você possa ter, quem sabe, transporte de passageiros, que a gente comentava um pouquinho antes, né, sendo viável para linhas um pouco mais curtas, com investimentos um pouco menores, e esse Instituto da Autorização possa ser realizado e ser efetivado. Então, o Ministério, nesse sentido, com relação ao Instituto da Autorização, é um grande apoiador. Né? Nós entendemos que essa é uma solução interessantíssima para o setor, é uma solução que pode permitir você desenvolver e criar mais malha ferroviária. A gente precisa de infraestrutura ferroviária no país e apoiamos nesse sentido. Agora, como anda a aprovação do projeto, aí é tempo de legislativo, né? Que, como eu falava, naturalmente tem uma sequência eu tô com o olho aberto aqui, e mais demorada. Eu estou com ele aberto aqui e, na realidade, aqui o último andamento está com a relatoria desde o dia 11 de março de 2020. Justamente o atual relator, quem propôs foi o José Serra. Né? O atual relator é o senador Jean Paul Prats, está no Senado, e a matéria está com a relatoria desde 11 de março agora de 2020, tendo passado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura. Então, a gente está aí caminhando, né, para um marco regulatório para sair do regulamento de 1985, que é um marco, é importante que se diga que o Ministério teve, né? muita interação com o senador na construção do Instituto da Autorização. Foram interações muito positivas, né, e que a gente conseguiu explicar bem o que para nós era importante dentro do projeto.
Agradecer aqui ao Rogério, tá falando que você, Fábio, posso chamar de você, né? Eu já falei, chamei de doutor, agora vou chamar de você. Tem bastante conhecimento e explica de forma bastante simples um assunto de tamanha complexidade. E realmente é complexo, né? Na pós em Direito dos Transportes, a ideia é tirar essa complexidade, após aqui da MLO. E vou até pegar esse gap agora que o assunto é complexo, porque a gente já teve duas perguntas, Fábio, e aí eu falo que acho que vai ser a cereja do bolo. Por que no Brasil o transporte de passageiro não vai para frente? Porque a gente já teve duas considerações. O que impede o trem-bala do Rio para São Paulo, que é do Dr. Gerson Ramos, que inclusive aqui da Marinha Mercante, é de uma área diferente, de um modal diferente, e também um outro colega uma colega que perguntou por que na Europa os trens avançam, né? Por que no Brasil a gente não consegue essa integração para transporte de passageiros? Enfim, eu acho que essa eu estou te colocando em maus lençóis, né? Porque a ideia é trabalhar sua carga. Não, de forma alguma. Mas não teve jeito. Não, doutora Maiana aqui. Assim, é uma resposta fácil, mas é uma resposta cruel, né? Não vai para frente porque nós não temos dinheiro para ir para frente. A resposta basicamente é essa. O transporte de passageiros, é importante que se diga que ele é um transporte deficitário por definição. Transporte de passageiros em qualquer lugar do mundo, transporte ferroviário de passageiros, ele só se mantém, né, financeiramente se houver alguma espécie de subsídio público ou se forem avaliadas as externalidades, né, daquele serviço. Então, assim, há uma vontade, naturalmente a gente queria que tivesse transporte de passageiros. Eu já tive a alegria de viajar também na Europa de trem e é maravilhoso, assim, né? Muito melhor do que viajar de avião. A gente aproveita muito mais, é uma viagem muito mais prazerosa e tudo, né? Assim, você sai de centro a centro, né? O tempo de deslocamento é uma coisa fabulosa, mas o fato é esse, né? A malha ferroviária, né? A via ferroviária por onde trafegam trens de passageiros não é a mesma, a forma de se construir uma malha ferroviária onde se trafega trens de passageiros não pode ser a mesma que você tem para trem de carga, por exemplo, né? Então, assim, você tem aclives diferentes, você tem processos de frenagem diferentes e no transporte de passageiros você precisa trazer um conforto para a pessoa que está lá dentro, né? Então, assim, esse já é um ponto, né? O outro ponto mesmo é a questão do custo, né? Assim, a gente queria ter transporte de passageiros no Brasil, né? A gente queria ter um trem que fizesse, né, uma ligação rápida entre São Paulo e Rio de Janeiro, naturalmente queria. Mas quando a gente pergunta como país, se a gente topa colocar alguns bilhões para a implementação do negócio desse, e mais alguns bilhões anuais para manutenção do negócio desse, onde nós temos um estado aí que a gente está vendo como está penando em questões mais importantes como saúde hoje, né? Todo mundo impactado. E o pós-Covid vai ser complicado, segurança né? pública. A pergunta que se tem é essa: a gente quer pagar por isso, né? Nós queremos ter o direito a andar num trem de alta velocidade, né? E enquanto a gente não tem recursos, às vezes, para pagar aposentado. Então, é a pergunta que a gente precisa responder como sociedade, porque é importante que se diga, transporte de passageiros é maravilhoso, é interessante, seria muito bom, existem externalidades de produtividade, de melhoria, de diminuição de poluição que precisam ser consideradas, mas ele é muito caro. Ele é muito caro. A gente não consegue hoje, né, ter condições de pagar por esse luxo, e eu falei que a resposta era sim, mas ela é cruel. Agora eu vou finalizar aqui, né? E nesse sentido, eu acho que a pergunta sobre uma possível integração Brasil-Mercosul, acho que já fica respondida, porque a última notícia que eu tive, que eu acompanhei, seria uma ligação entre Chile e Argentina. Mas fora isso, o Mercosul está bem atrasado na sua integração, diferente da Europa, né? Agora eu vou fazer uma observação aqui do Willy. Obrigada, Willy, pelas observações. Queriam que o trem-bala parasse em várias cidades entre São Paulo e Rio, mas aí já não seria trem-bala, né? Porque trem-bala não, então, bem interessante. Obrigada pelas considerações. E mais uma pergunta da Fabi Mello. Mas a autorização, essa autorização que foi falada, seria em terrenos próprios e não atravessaria áreas urbanas e outras? Essa é a pergunta da Fabi, só que a gente vai cair. A gente acho que tem mais 1 minuto, 1 ou 2 minutos, nós vamos cair. Então, eu vou encerrar
essa etapa da live e a gente consegue, acho que mais uns 10 minutinhos contigo, né, Fábio? Conseguimos, professora Eliane? Podemos, sim, sem a menor dúvida. Conseguimos? Estamos autorizados? Então, pelo quórum aqui, eu acho que o pessoal está gostando. Então, eu vou encerrar aqui e aí nós já entramos mais uns 10 minutos para elucidar essas últimas dúvidas e fechar essa nossa live tão proveitosa, né? Um assunto realmente complexo, mas que o Fábio está conseguindo passar para a gente de uma forma muito, muito boa e muito gostosa de ouvir. Então, vou encerrar aqui. Então, a gente já renova a nossa live. Obrigada, gente. Ótimo. Doutor Fábio, então, desculpa, né? Nós acabamos cortando aqui. Vou repetir a pergunta da Fabi Mello, que nos perguntou justamente sobre a questão da autorização, né? Se seria para terrenos públicos, urbanos, enfim. Ficou esse questionamento da parte dela. E a gente só tem mais um para fechar. Tá legal. Bem, a respeito da autorização, é importante comparar, né, já que a MLAW é pródiga aqui em assuntos relativos ao portuário e ao marítimo, né, que ele se assemelha um pouco à lógica que nós temos nos TUPs, né, os terminais de uso privativo, né, onde é também o Instituto da Autorização, e a propriedade, ela deve pertencer, então, àquele que quer explorar aquele serviço. A gente pensa que, com relação ao transporte ferroviário via autorização, é similar, né? Dado que, então, o direito de exploração em que o Estado, aquele ativo não retorna para o Estado, é importante que seja proprietário mesmo daquele bem. Até porque, se a gente for falar em incentivos, dificilmente alguém pediria um processo de autorização para fazer investimentos em ferrovia, que são altíssimos, né? A implantação da malha ferroviária, ela é muito cara, estima-se em torno aí de $2 milhões por quilômetro, né? O custo de implantação de uma ferrovia, sem que ele fosse proprietário, né? Então há uma tendência natural de que seja proprietário, tenha alguma espécie de acordo comercial com quem é proprietário para que ele possa ser viabilizado. Perfeito. E por último, nós temos a pergunta, agora não me recordo, o GD Lemos acabou de perguntar, na realidade perguntou na outra, como se dará no Brasil a transição, qual a importância do acordo do Ministério da Infraestrutura com o Ministério Público Federal na condução dos próximos leilões ou renovações contratuais? Acho que é um ponto muito, muito interessante para saber a visão do Ministério em relação a isso. Tá ótimo. Fico feliz de responder essa pergunta. Eu fui uma das pessoas que trabalhou nesse processo desse acordo de cooperação técnica e eu sou o gestor do acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal. Excelente. Então, é muito bom, tem sido importantíssimo para a gente, primeiro, para que a gente possa explicar alguns elementos, porque muitas vezes o procurador ele precisa atuar em nome de demandas que ele recebe e, naturalmente, ele não é um especialista em ferrovia. Então, a gente tem tido uma preocupação aí, o acordo acabou ganhando algumas outras espaço em outras matérias também, mas ele permite que a gente faça algumas explicações, como a gente conversava um pouco aqui mais cedo, sobre Open Access, né? O modelo horizontal é melhor para o Brasil? Olha, ele poderia ser bom, mas tem essas e essas e essas implicações que muitas vezes, quando essa discussão vai para o campo jurídico, quando a gente leva isso para o mundo do judiciário, alguns desses aspectos técnicos se perdem um pouco. Então, o acordo de cooperação para a gente ele é interessantíssimo, a gente tem tido interlocuções muito boas com o Ministério Público Federal, com temas que nós temos apresentado aqui a respeito, especialmente de ferrovias, como eu falei, esse tema já está até um pouco maior, a gente trata de algumas outras matérias de interesse mútuo, né, dessas instituições. O PTI também é signatário desse acordo, então nos apoia muito nessa discussão com esses elementos, mas ele tem sido muito proveitoso para tirar determinadas dúvidas e, com isso, né, diminuir as judicializações que a gente tem dentro dessa matéria, porque, no fundo, né, eu falava isso na reunião de abertura com eles, olha, é muito, muito maluco se você for pensar, quando você tem o Estado tentando fazer uma coisa, né, o Ministério Público Federal, que também é Estado, discutindo aquela matéria, levando para o Judiciário, que também é Estado, e o contribuinte pagando, a gente brigando, né, então isso não faz sentido, né. Então a gente endereça muito dessas questões. Esse ponto você coloca brilhantemente. Faço para qualquer obra de infraestrutura. É claro que o poder, é claro que o MPF, Ministério Público, o Judiciário, tem atribuição, né, dentro desses sistemas de freios e contrapesos,
de contestar determinada atitude do Poder Executivo ou do próprio Legislativo, mas nessa briga, às vezes são brigas de 5, 10, 20, 30 anos e ninguém, na realidade nós só perdemos, o contribuinte só perde. E quando se trata de transporte ferroviário, de modal de transporte que vai auxiliar o crescimento econômico do país, claro que ninguém está dizendo que o crescimento econômico deve se dar a qualquer custo. E para isso o governo está muito bem assessorado. Eu entendo que essa gestão do Ministério ela está muito bem assessorada. Eu já falei, parabenizo novamente. Então, essa sua pontuação foi assim brilhante. Né? Não adianta ficar brigando, cachorro correndo atrás do rabo e quem perde é o contribuinte. Sinergia. Como disse aqui o Vicente Abate. Agora, última pergunta, prometo, é a última aqui da professora Eliane, acabou de mandar para mim. Tranquilo. Qual a expectativa do Ministério da Infraestrutura com a Ferrogrão, que é, né, uma grande expectativa, e como se integra com a demanda da BR-163 hidrovias? Eu acho que isso é uma coisa que sai um pouco, porque você está mais na NTT, mas está no Ministério como um todo, mas qual a expectativa, então, do Ministério com a Ferrogrão e essa questão do intermodal? Né? Vamos voltar para o Barão de Mauá, ele foi um visionário, né? Ele queria fazer um intermodal lá em 1850, que quase conseguiu praticamente, né? Um porto com uma ferrovia, mas qual que é essa expectativa? Não, essa matéria tem tudo a ver com a gente, tá? Como eu falei, a gente cuida ali das concessões, né, de todos esses setores dentro do Ministério, tem a alegria de conduzir um pouquinho de todos esses processos, né? Então, assim, hoje a gente está discutindo ao mesmo tempo BR-163 e a Ferrogrão, né? Primeiro ponto é o seguinte, a gente entende que elas são complementares, né? Elas são quase que paralelas e há uma necessidade muito grande da gente como país em desenvolvimento do Arco Norte. Não faz sentido que a gente tenha um rio como o Rio Amazonas navegável com bons portos, lá com uma saída portuária excelente, tendo que gastar mais, né, custar mais para o produtor rural tirar a soja dali do Mato Grosso e levar para Santos do que tirar de Santos e entregar na China. Isso é surreal. Então, nós temos uma preocupação na redução desse custo, né? Então, esses projetos caminham de maneira paralela, tá? O projeto da Ferrogrão é o projeto mais desafiador que nós temos aqui. Talvez em outra oportunidade, fico à tua disposição aqui e da audiência também, Maria. Olha, eu já tô com o projeto. Doutora Eliane já está aqui intimando para uma nova, né? Estamos encantados, esperamos ser em breve, inclusive com o professor aqui da casa. Legal, fico muito agradecido, fico muito honrado. Mas é importante que se diga que esse projeto, então, da Ferrogrão, ele tende a desenvolver essa logística do Arco Norte, né? Então, a gente, como eu falava em outra oportunidade, eu posso, quem sabe, apresentar os projetos que nós vamos licitar pelos próximos anos. Nós temos uma carteira fechada aí até 2022 de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mas o projeto Ferrogrão, como eu falava, é um projeto assim, super desafiador para a gente, que é a única ferrovia Greenfield que nós temos, né? Mas é uma ferrovia que em todos os lugares onde a gente andou pelo mundo, as pessoas perguntaram, porque a gente não está falando da construção de uma ferrovia, a gente está falando da mudança da lógica de grãos do mundo. É isso que é a Ferrogrão. Exato. Né? Então, a Ferrogrão para a gente é um projeto importantíssimo. Então, eu tenho uma boa notícia, duas boas notícias para dar a respeito disso. O primeiro é que nós discutimos já todos os elementos da regulação com a NTT, né? As diretrizes de política pública já estão colocadas para a agência. A nossa previsão é entregar os estudos da Ferrogrão agora no mês de junho, lá no Tribunal de Contas, e com perspectiva de ainda licitar a Ferrogrão esse ano, né? Então, tudo que a gente precisava de fazer de exercício, de discussão, de viabilidade econômica para que esse projeto pudesse parar de pé, foi feito. O projeto está muito bom, está extremamente interessante, é um projeto que se paga, né? Ao mesmo tempo, né, a gente, ano passado, o Ministério, né, a gente sempre fala disso, conseguiu pavimentar a BR-163, um marco importantíssimo na nossa história, né, o que significa para aquela região. E a gente também não pode abandonar aquela rodovia, que, como eu disse, ela é paralela à Ferrogrão. Essa rodovia 163, ela vai ser concedida também, né? E aí é outra boa notícia que eu tenho para dar hoje. Hoje o ministro assinou o plano de outorgas e amanhã o processo está sendo entregue no Tribunal de Contas da BR-163 para a gente fazer o leilão, com expectativa de ainda esse ano. Um contrato mais soft, tá? Um contrato de 10 anos, né? Então, vai ser um contrato de concessão de 10 anos, que é o período em que você constrói a Ferrogrão, né?
Então, elas vão continuar complementares, né, durante esse período. Nós faremos a concessão da 163 e, ao mesmo tempo, a concessão da Ferrogrão. Enquanto a Ferrogrão é construída, nós temos o escoamento pela rodovia. Uma vez construída a ferrovia e o desenvolvimento regional que isso vai trazer, nós temos a rodovia como ali um ente paralelo, mas não de escoamento, porque a Ferrogrão vai ser essa esteira que vai tirar os nossos grãos do Mato Grosso e entregar para o mundo inteiro. Maravilhoso, como a gente sempre diz aqui na MLO, o compromisso da MLO, da Maratime Law Academy, é trazer para o seu público, é trazer para os alunos um enfoque prático de quem conhece. É claro que o enfoque da MLO é trazer ali a teoria com a prática, o estudo teórico com quem atua na prática, que não é sempre muito fácil, né, doutor Fábio? Não é muito fácil, porque muitas vezes o acadêmico tem uma visão e quem atua na prática tem uma outra vivência, mas o compromisso da MLO é esse. Eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa live, mais uma vez agradecendo muito as suas considerações, foi mais uma vez eu aprendendo contigo, né? Mais uma vez uma aula sobre transporte ferroviário. Falei para quem está aqui conosco até agora, não se arrependeu, tenho certeza, muito grata. Maravilha, bem, eu agradeço então a todo mundo que esteve com a gente acompanhando, mandando as perguntas. Fico absolutamente à disposição, que a gente não conseguiu endereçar nessa live em outra oportunidade, ou então pode mandar para a gente no Ministério, a gente está absolutamente disponível, né? Esse é o nosso papel como servidor público, é realmente prestar esse serviço à sociedade e tentar contribuir para o desenvolvimento do país, que é também o nosso sonho. Agradeço muito a você, Maria Cristina, por esse convite, né? A MLO pela oportunidade, e contem com a gente aqui, né? Para poder continuar aprofundando essa discussão e, né, trabalhando dia a dia aqui para entregar uma infraestrutura melhor para esse país que a gente merece, a gente precisa. A gente precisa isso nos traz alento e nos traz alívio também, consolo neste momento difícil que o país está vivendo, né? Um momento complicado, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, mas isso nos traz muita alegria e um sentimento de que, se tudo continuar como deve, né, como o trabalho técnico continuar sendo feito, a gente sabe que vai sair do papel. Então, eu gostaria de só fazer alguns avisos finais. Primeiro, agradecer a professora Eliane Ottaviano, que me ofereceu essa incumbência de ser professora de Direito dos Transportes Ferroviários na pós-graduação da Maratime Law Academy. É a primeira pós-graduação lato sensu do Brasil dessa matéria, Direito dos Transportes. Então, essa pós é uma pós inovadora, que trabalha o conceito de transporte multimodal, porta a porta, e o regime jurídico de todos os modais de transporte. A professora Lísia, que é nossa professora de aeronáutico, está aqui conosco. Temos aqui a doutora Eliane, a professora Nájila, todos os professores que trabalham com todos os modais, na teoria e na prática. E fora isso, as outras pós-graduações em Direito Marítimo e Portuário, que é a pioneira da MLO, também agora lançando aí a pós-graduação, me corrija, professora Eliane, em Direito Aduaneiro e Tributário, e fora também a pós-graduação voltada para a logística sustentável, e fora isso, cursos de extensão realizados de forma EAD ou semipresencial no Brasil. E fora isso, hoje, às 22 horas, teremos o programa Porto e Negócios com o querido Maxwell Rodrigues, com a participação minha e da doutora Eliane, e haverá um sorteio de 10 canecas do programa para quem estiver seguindo o Santa Portal, o perfil do Santa Portal, o perfil do Maxwell Rodrigues, e vai ser sorteado. Corrigindo aqui, a pós-graduação em Direito do Comércio Internacional e Logística. Bom, me despeço de todos e todas, agradeço aqui mais uma vez. Fábio, já está feito o convite, já foi aqui sacramentado um convite para falar da Ferrogrão, que é com certeza interesse de muitos colegas da região do Arco Norte, e você já está convidado para falar da temática conosco. E reafirmar o compromisso da MLO Academy em todo esse período de quarentena, em todo esse período de pandemia, em trazer conhecimento de qualidade, em trazer os melhores especialistas das áreas do direito marítimo, portuário, da área dos transportes, da logística, para discutir temas diversos, porque o Brasil não pode parar.
Esse compromisso da MLO é um compromisso que eu fico honrada em participar, de levar conhecimento, e fora isso, a MLO ainda está no ar, no YouTube, com um curso gratuito de fundamentos de direito marítimo e portuário, com vários professores em caráter gratuito e limitado, porque daqui a pouco vai sair do ar. Aproveita e assiste. Gente, boa noite, muito grata mais uma vez e tenha uma excelente semana. Obrigado, tchau, tchau.